Salve, salve família! Tô passando aqui só pra lembrar que se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Deixa o like aí pra fortalecer nós e não esquece de ativar as notificações, falou? Eu só ficar com medo de falar contigo, porque ela vai me analisar, será que eu sou um psicopata, essas coisas, ou não? Fica. Fica, né? E eu acho tão engraçado, Vilela, assim, porque assim, o diagnóstico de psicopatia não é um diagnóstico instantâneo, né? Tipo assim, o que você vê instantâneo é se a pessoa tá mentindo, se a pessoa tá exagerando, você tem umas dicas, mas isso todo mundo faz em algum momento. Tem as mentiras diplomáticas, tem aquela coisa por educação. Mas o diagnóstico de psicopatia, né, dessa pessoa que nasce sem afeto, sem empatia, que faz do outro um objeto de uso, né? Todo psicopata, o que ele faz? Ele usa qualquer pessoa ou animal para simplesmente ter status, poder, diversão e prazer. Ponto. Ele sente prazer. O prazer do psicopata é subjugar o outro. E quando isso vai para a esfera sexual, é literalmente fazer o outro sofrer. Então, por exemplo, uma pessoa que esquarteja alguém. O prazer dele em esquartejar e ver alguém pedindo ou clamando para não morrer, né? O serial killer, que é a coisa mais grave de indiferença. Do espectro, né? Do espectro da psicopatia, que tem leve, moderado e grave, ele tem um prazer de ver o outro clamar. Porque ele possui. Ele se acha Deus na sua mão. Ah. O maior serial killer americano, que é o Ted Bundy, né? Que até tem no Netflix, eu acho, tem um documentário sobre o Ted Bundy. O Ted Bundy era um cara extremamente bonito, extremamente atraente, advogado. Ele foi assessor de um senador. E ele matava as mulheres com os rituais de requintes de maldade, muito. E ele foi declarado 33, mas se calcula que era muito mais. 33 que ele declarou. Que ele declarou, tá? E era tão interessante que uma das frases dele, ele dizia assim, eu sou Deus. Aí perguntaram para ele, mas como você é Deus? Porque eu decido a hora que uma pessoa vai viver e vai deixar de viver e vai morrer. Nossa. Quem decide a hora da morte é Deus, então eu sou Deus. Isso tem a ver com ego, então. Todo psicopata é um grande narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Sim, o psicopata, ele é o narcisista perverso. Porque às vezes você tem um cara que é narcisista, que ele quer falar dele, ele se olha no espelho, ele numa conversa ele não deixa você falar. Tá. Porque ele tem tanta coisa para falar dele. Tem vezes, aquela pessoa que você fala assim, fulano, ó, acabou o tempo. Não, mas peraí, calma. Eu vou falar mais e mais e mais, porque ele realmente acha que ele é super interessante. Não tem coisa, nada mais interessante que ele. Agora, o psicopata não. O psicopata, ele realmente se acha um ser superior. O psicopata acha que as pessoas que não são psicopatas são seres frágeis, bocós. Por exemplo, você chegar e falar assim, cara, eu chorei quando meu filho nasceu. Isso pro psicopata é patético. Como assim? Tipo assim, é uma como fraqueza. Assim? Você gerou um ser. Esse cara, esse bebê chora, caga, mija e você gosta dessa porra? Entendi. Literalmente mesmo ele pensa quando, assim. Mesmo quando o filho é dele? Tem um filho, com certeza. Ele não sente esse amor que a gente tem. Por exemplo, existem vários psicopatas brasileiros que foram presos por policiais especializados e tudo. Não vou falar aqui, porque a gente não pode falar que eu prezo pela minha vida. Tá. Mas existe um que foi preso por um cara na época que era da divisão antissequestro, localizou um traficante bem famoso que estava vivendo ali na região das Farc e foi pegar o cara. Uma das coisas que quando ele foi trazer, ele falou, olha, entrega todo mundo aí desse esquema que eu te livro. Cara, nada. Espancou, nada. Não entregava. Porque eles não sentem nem dor. Tem a sensação de dor é menor. Porque, vem cá, a dor tem um componente emocional. Tanto que se alguém ameaça te bater, você já tem a dor antes. Né? Isso existe, né? A antecipação da dor, do trauma. Eles não têm. Então, por exemplo, bater em psicopata para ele confirmar alguma coisa, esquece.
A sensação de dor dele, ele olha pra tua cara e fala assim, não senti nada. Bate mais forte. Bate então. mais forte. Ele vai levando o cara ao desespero. É. Eu me lembro que eu conversei com esse policial na época e ele falou assim, cara, eu bati muito. Aí ele falou assim, a tua mão já tá doendo e eu não tô sentindo nada. E falava assim pra esse policial, você é um viadinho, é isso que você bate? Caramba. É esse nível de frieza. E o controle, ele quer controlar o outro, né? Exatamente. Ele quer eu vou falar, eu tô no julgar. controle. É. Eu estou no controle. Você tá me batendo, mas eu tô controlando. Exatamente. Eu não sei se você já viu esses programas que entrevistam psicopatas. Já. Eles jantam, geralmente eles jantam o entrevistador, repórter, né? Porque eles vão fazer assim, não, peraí, calma. Calma. Eles ele vão... controla o ritmo da história que ele tá contando. ou então né? ele fala, não, então eu vou levantar, eu vou parar a entrevista. Aí o repórter, não, peraí, então calma. Ele faz marionete. Exato. Entendeu? Mas quando você me relatou isso de espancar e no sentido, veio na minha cabeça, eu não sei se na sua também, Lênio, o Coringa, né? Aquela cena famosa do Batman batendo e ele rindo. O Coringa é uma representação, talvez exagerada, mas de um psicopata, né? De uma psicopatia. Você tá falando do filme ou da série? Do filme. Do filme. É. Não, porque ali... Você tá falando desse último filme? É. Ah, não. Eu falei daquele Coringa lá da série Batman. Dos 3 filmes lá do Nolan, né? Mas a gente pode tá. falar desse último filme do Coringa. Não, ali não. Ali é engraçado, eu não vejo o Coringa do último filme, né? O The Joke mesmo, né? Não, ali eu vi... Ele tinha aquela doença de não conseguir controlar, da síndrome né? bulbar, né? Aquele sorriso que nas horas... Descontrolado, né? Ali tinha uma coisa meio de psicose mesmo. A psicose é diferente. É diferente? A psicose é totalmente diferente da psicopatia. Olha que coisa interessante. Vamos botar os conceitos. Psicopatia, o nome é infeliz, porque psico, mente, relativamente. Patia seria doença mental. E tudo que um psicopata não é doente mental. Ah, não? Não. A doença é o quê? Porque, assim, ele não é um transtorno de personalidade. O que significa? Ele nasceu assim, ele tem um funcionamento cerebral assim, no qual ele não tem afeto. Não é um problema mental, alguma coisa que falta? Não é uma lesão. Ah, não é uma lesão. É uma desconexão do sistema afetivo. Entendi. Então, o que acontece? É a forma dele ser, é a forma dele ver o mundo. Então, por exemplo, já o psicótico, a psicose, por que a gente chama de psicopatia? Porque os maiores estudiosos deram esse nome, em homenagem a isso, você mantém psicopatia. Mas psicopatia não é uma doença mental. É uma pessoa que tem um funcionamento cerebral no qual ele não considera o outro. Tá. Ele não tem empatia, ele não tem remorso, ele não sente culpa. Nenhuma. Ele fala das maiores... Primeiro que ele justifica o injustificável. Você fala pra ele... Por que você matou? Por que você matou? Eu matei porque aquela pessoa estava me chateando. O carro dele estava na frente da minha casa. E ele fala com uma tranquilidade que ele realmente acha que aquilo justifica. Entendi. Ele, na cabeça dele, justifica. Por que você esquartejou o seu marido? Porque ele me traiu. Aí você vai falar assim, tá, mas se todo marido que trai, a mulher for esquartejar, a gente não saia na rua. E a gente ia ter, né, tipo assim, órgãos e órgãos na rua, espalhados. Né? Não ia conlume, não ia dar conta de tirar. Mas o psicótico... O psicótico, não. Não, o psicótico, ele tem uma doença mental no qual ele rompe a realidade e ele começa a ter o que a gente chama de delírio. Delírio, eu começo a acreditar numa realidade que só eu acredito. Parece mais o filme do Coringa mesmo. Exatamente, né? que aí ele começa a acreditar que as pessoas estavam tramando contra ele, ou então aquelas coisas que... Teve um caso, se eu não me engano, do médico, de um colega chamado Rocco, lá no Rio, um gastroenterologista. Teve um rapaz que ele estava em surto psicótico. Ele entrou na clínica do Rocco, né, e falou assim, eu quero fazer uma endoscopia. Aí o Rocco, mas o que você está sentindo? Eu tenho que fazer uma endoscopia. Por favor, faça uma endoscopia em mim. Aí ele falou, não, mas não tem hora, você não está entendendo. Botaram um chip dentro de mim e você tem que tirar, porque eles estão me localizando em qualquer lugar e vão me matar. O que o Rocco fez? Um gastro. Chegou e falou assim, olha, marca, você vem aqui amanhã. Assim, numa lógica. Ele não sacou que o cara estava psicótico. Entendi. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá e matou o Rocco.
Nossa. E não matou por maldade. Ele matou porque, de fato, ele acreditou que se o Rocco não estava tirando o tal chip localizador, ele estava dentro do sistema. Entendi. Então, a psicose não tem nada a ver com a psicopatia.